Oi, pessoal. Eu de novo aqui, Luciana Resch, da equipe da Escola Técnica NIC Saúde. Então, hoje eu vim falar com você sobre uma pinça específica de antisepsia do campo operatório, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a gente fala sobre antisepsia, e esse termo também vem lá de uma construção do que é a biossegurança, né? Lá da disciplina de biossegurança. Quando a gente fala antisepsia, a gente fala de diminuição de carga microbiológica em tecido vivo. Se eu falar de uma desinfecção, de uma diminuição de carga microbiológica em material inanimado, superfícies, objetos e tudo mais, o termo já mudou. A gente chama de desinfecção. Então, eu vou fazer desinfecção de bancada, eu vou fazer desinfecção de termômetro, eu vou fazer antisepsia da mão dos operadores, da minha mão, se eu for de clínica médica, eu vou fazer antisepsia do local onde o paciente vai receber o corte da operação. A gente chama de antisepsia do campo operatório, tá? O lugar que vai ser operado. A gente pode substituir esse termo, antisepsia, por um outro termo chamado pintura do paciente, tá? Pintura do paciente é quando a gente usava o PVPI com 1% de iodo livre, que hoje é meio de cultura, de carga microbiológica, não se usa mais em centro cirúrgico, porque ele foi para a almotolia das farmácias e as pessoas não são, né? Na verdade, não tem o conhecimento técnico. Você vê que ele vem numa embalagem fechada, eu deixo ela aberta, e aí bactérias oportunizaram esse momento e aí começaram a conseguir sobreviver e gostar de viver nesse ambiente chamado povidine. E além de dificultar a cicatrização. Então, não se usa e não é mais recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A gente só tem como rezar clorexidina, mas já existem cepas já resistentes à clorexidina, enfim. E aí a gente falava o termo pintura, porque o álcool iodado, ou o PVPI, né, ele demarcava um limite que se fazia pintura, tá? Então, eu posso continuar usando, mas a clorexidina não deixa essa marcação. Esses dois produtos é que eles são utilizados em bloco cirúrgico porque eles deixam uma ação residual, que a gente chama de luva química, tá? Quando a gente faz a desarmação das mãos dos operadores. E também deixa uma ação residual na pele do paciente, diminuindo a carga microbiológica que fica, que é a residente. Então, o PVPI deixava uma luva química, uma ação residual de 4 horas, o clorexidina de 6 horas, ok? Impedindo o crescimento da flora residente que fica no local, porque antisepsia é diminuição de carga microbiológica, eu não posso esterilizar pele, tá? Então, esse termo pintura me remete a uma coisa chamada pincel. Pintor pinta com pincel, né? O pincel utilizado na área cirúrgica chama Cherron, que é essa pinça longa, e ela precisa ser longa porque o operador ele vai estar fazendo a pintura com as luvas estéreis e com o capote estéril, que é o paramento 2. Então, eu não posso encostar a minha mão na pele do doente. Então, essa pinça necessariamente tem que ser longa e tem que ser uma pinça de preensão. Por quê? Eu vou pintar com gaze montada na pinça longa, tá? Então, duas pinças utilizadas em antisepsia do campo operatório são a Cherron e uma outra chamada Foerster. Gente, não é Forester. Preciso dizer isso para vocês. É Foerster, tá? E aí, Foerster e Cherron são pinças longas que elas têm uma anatomia compatível com isso, tá? Então, como é que a gente produz um pincel? A gente vai pegar a gaze, tá? E dependendo da qualidade da gaze, existem várias. Eu vou usar 2 ou 3, tá? Então, eu vou fazer com uma aqui, que é a minha mais grossinha, tá vendo, ó? Então, como é que eu faço gaze montada? Eu produzo um pincel. Eu tenho a liberdade de fazer com que seja útil esse pincel. Então, vocês vão ver que tem pessoas que fazem assim, ó. E fazem um pincel. Eu não faço assim. Eu faço pincel. Olha aqui. Então, ó, quadrado, dobro no meio
e pego numa das pontinhas do quadrado, ó, e eu produzo um pincel, tá vendo, ó? Que vai ser embebido na cuba redonda com um antisséptico para fazer. Eu produzo, são duas pinças, né? Cherron e Förster. Então, uma para cada metade, né? Que pode ser feita por você, instrumentador cirúrgico ou acadêmico de medicina, né? Que está lá auxiliando como terceiro auxiliar ou segundo auxiliar, ou o cirurgião e o seu primeiro auxiliar, ou o cirurgião e o instrumentador cirúrgico, ou o instrumentador cirúrgico e o auxiliar, tá? Aí vai depender de como essa equipe se organiza nesse sentido, tá? Então, eu vou fazer aproximadamente 4 pincéis para 2 pinças. Muito importante isso, tá? As únicas 2 pinças que não voltam para o campo, porque elas estão contaminadas, são Cherron e Förster. Essas 2 que fizeram a pintura, elas saem do campo cirúrgico. Você pode pendurar no lençol que cobriu a mesa maio, na verdade, a fronha da mesa maio, ou no lençol da mesa auxiliar. E aí a circulante dá conta, inclusive, de utilizá-la para pegar compressas no chão e tudo mais. Ou, eventualmente, alguma coisa que ela precise pegar. Essas 2 pinças não voltam para o campo, beleza? Tá? Não voltam nem para a mesa maio, nem para a mesa auxiliar. Elas são descartadas logo depois da pintura do paciente, tá? Então, eu faço aproximadamente 4 chumaços desse pincel. Pinça Cherron, ela se escreve Cheron de navio, Cherron. E a Förster, num outro momento eu mostro para vocês. Ah, professora, no meu hospital não existe nem Förster, nem Cherron. E aí, infelizmente, a gente usa pinça Alice longa. Então, pinça de pintura de paciente é longa, tá? Porque eu não posso encostar a minha mão, que é a área nobre, que está estéril por conta da luva cirúrgica, na pele do doente, tá? Então, se não tiver, vai com análise, tá bem? E aí essa também não volta para o campo. Beleza. Gente, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês que é importante, que a gaze ou a compressa que vai ser utilizada na cirurgia, ela vem com fio radiopaco, tá? Nesse caso, ele está aqui, ó, nesse cadarço. Esse fio radiopaco é muito importante porque compressas e gases, a gase também tem que vir, tá certo, a gase. A gase cirúrgica, ela também tem que vir com fio radiopaco aqui, porque se elas vão para a cavidade, e olha, gase só vai montada em pinça, ela não vai sozinha, e compressa vai reparada por uma pinça reta, uma Halsted reta, uma Kelly reta, uma Craile reta, tá? Então, eu pego uma pinça, coloco aqui, ó, dobro, 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 eu reparo essa compressa, boto numa cuba rim, soro morno e entrego para o cirurgião com a pinça reparada, tá? Eu posso fazer depois um novo vídeo sobre isso é importante, tá? Mas todas cirúrgicas, tanto compressa quanto gaze, precisam vir com esse fio radiopaco, porque vão na cavidade e é o único meio de, quando embebidas em sangue, serem vistas através de uma radiografia. Então, se ela for esquecida, que nunca será por vocês, excelentes instrumentadores cirúrgicos que têm controle, dono absoluto da mesa de vocês, a gente pode fazer se vocês quiserem, façam perguntas lá, que eu respondo como se controla essa mesa, porque também é outra coisa, né? Para eu ser dono de alguma coisa, ser dono absoluto de uma mesa, o grande maestro disso tudo, desse evento tão importante, eu preciso ter muito conhecimento, tá? Porque instrumentador bom, ele não atrapalha tempo cirúrgico, ele está sempre à frente, fica a dica. Então, esse fio radiopaco é para identificação se houver esse evento que eu falei para vocês, tá? E aí, quando eu monto uma
gase que vai para a cavidade, ela tem o objetivo de fazer uma hemostasia por pressão em um local profundo ou afastar estruturas de forma não traumática. E aí é diferente de fazer um pincel. Eu não quero pintar o interior, a cavidade abdominal do meu paciente. Eu quero fazer isso. Ou eu quero usar de anteparo atraumático, né, sem trauma para uma estrutura, ou eu quero fazer uma hemostasia por pressão de algo profundo que está babando e que eu não tenho como fazer isso com as mãos. Então, é outra história a montagem das gases. Eu faço assim, você tem a liberdade de fazer de outra forma, mas eu acho essa eficiente. Eu faço a teoria dos meios, ó. Eu dobro no meio, dobro de novo no meio, estou virado para vocês que eu acho que fica mais fácil. Dobro novamente e dobro novamente. Aí pego, dependendo da profundidade que é essa cavidade, eu vou usar uma pinça longa, e normalmente para essa gase montada eu vou usar a Alice, tá? Pinça de preensão. E aí eu tenho, ó, uma estrutura rígida o suficiente, que eu consigo fazer um afastamento e também consigo produzir uma hemostasia, se assim necessário for, tá? Então, diferente uma gase montada para cavidade de uma gase montada para pintura. Beleza? Gente, é isso. Mais dúvidas, eu estou aqui para ajudar vocês a transformar o mundo, viu? Vocês, principalmente instrumentadores cirúrgicos, e a gente pode falar um pouquinho também dessa situação política da instrumentação cirúrgica nesse momento, essa categoria tão maravilhosa que eu agradeço imensamente tudo que ela me ofereceu. Hoje eu sou formadora de profissionais, né? Mas eu fiz a minha faculdade inteira instrumentando. Isso foi muito importante para mim. Eu agradeço dessa forma, ajudando vocês a serem sensacionais. Conta comigo, tá? Beijão no coração.